Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejando um bom dia, boa tarde, boa noite, que vocês possam estar se cuidando, tomando as medidas preventivas. E agora nós vamos prosseguir com as nossas aulas de história do sexto ano. Nosso livrinho lindo, maravilhoso. Pegue-o lá, se não tiver com ele aí próximo de você. Vai lá pegá-lo e vamos começar a nossa aula estudando um conteúdo muito importante, que é a continuação do capítulo 9. Nós estamos no capítulo 10 e nesse capítulo 10 nós vamos fazer um mergulho no período grego chamado de período interrogação. Que período é esse? Que já mencionei sobre ele, já comentei sobre ele, e agora nós vamos mergulhar nele de forma mais detalhada. Qual é o período, professor? Interrogação. Qual é o período? Muito bem, é o período arcaico. Nesse período arcaico, as cidades-estados, também conhecida como polis, vão se organizar em ligas, vão passar por um processo de conflito. Então, fique atento e atenta a esse comentário meu introdutório, marcando, afirmando, destacando que se tem uma característica que é evidente, que é muito presente, que a gente não deve esquecer do período clássico em Atenas, é esses conflitos. Ainda nesse aspecto, eu gosto de enfatizar os períodos romanos. Não é isso? Interrogação. Os períodos romanos. Quais são os períodos romanos? É mesmo, professor? Interrogação. O senhor fez uma perguntinha? Fiz sim. Quais são? Isso. Pré-homérico, ou seja, antes de Homero. Quem é Homero? Aquele rapaz, aquele escritor que escreveu ali duas obras, a Ilíada e a Odisseia, não é isso? Muito bem. Pré-homérico, então voltando aos períodos, hein? Pré-homérico, homérico, arcaico, que é esse que nós vamos iniciar hoje, clássico e helenístico. Aí você se pergunta também, você é um aluno bem, uma aluna bem questionadora. Diz assim: ô professor, por que os historiadores faziam essas divisões? Faziam essas divisões, sabe para quê? Para lhe ajudar no conhecimento histórico, que você possa começar a ter essas divisões e ver que cada período desse que nós estamos estudando, cada período possui uma característica específica. E nós devemos ficar atento a todas essas características específicas. Deu para entender? Muito bem. Você vai longe, viu? Isso mesmo. Isso mesmo. O que é que temos então aqui nesses primeiros minutos do período arcaico grego? Arcaico grego. Você sabe muito bem que na Grécia existia ali as chamadas cidades-estados, não é? Polis. Captaram a mensagem? Muito bem. Vai longe, viu? Isso mesmo.
O período clássico. Abra um livro aí, por favor, na página 186. Olha aqui, a página 186. Aqui eu tenho um subtítulozinho lindo, maravilhoso. E aqui vai discorrendo um textinho até chegar essa imagenzinha, que eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, tá bom? O período clássico diz assim: o período clássico da Grécia consolidou a força de duas cidades-estados. Exatamente. Aquelas que nós vimos no capítulo anterior. Atenas e Esparta, que eram cidades-estados com características bem diferentes. Por que, professor Rogério? Interrogação. Porque Atenas era uma cidade inicialmente voltada para o conhecimento, voltada para o lado intelectual, formal. As pessoas debatiam as suas próprias cidades em praças, em assembleias. Essa era a característica de Atenas. E Esparta tinha uma característica voltada para o militarismo. Isso mesmo, parabéns. A rigidez, uma educação rígida acontecia ali na cidade de Esparta. E vamos observar como se deu essa evolução e que cada uma vai querer deter uma influência sobre a sua região. E quando elas vão desejar ter essa influência, a gente chama isso aí de quê? De hegemonia. Quando essa hegemonia vai passar por um processo de consolidação, o que acontece? Temos a formação de ligas, de grupos, um grupo sob a liderança de Atenas e outro grupo sob a liderança de Esparta. Então vocês devem ficar muito atentos a isso, tá bom? Diz assim, prosseguindo aí na página 186, ambas eram diferentes nas suas estruturas políticas e econômicas, mas em momentos distintos chegaram à hegemonia na Grécia Antiga. Nessa fase, constantes conflitos marcaram as divergências entre as principais cidades-estado e levaram à expansão territorial grega, como nas guerras que a gente viu. Nós vimos essas guerras no período homérico. Foi isso? Tanto as guerras médicas como a guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Além disso, essas disputas, prosseguindo no livro aí, 186. Além disso, essas disputas internas facilitaram as invasões macedônicas, dando origem ao período helênico da história grega. Não é verdade? Muito bem. Agora, na mesma página 186, nós temos essa figura. Observem bem. Depois dessa figura, temos uma legenda embaixo que eu vou ler para vocês. Diz assim: o período clássico da Grécia Antiga não só consolidou a cidade de Atenas, mas também fortaleceu Esparta, sendo essas duas cidades estado que mais prosperaram
e elas que prosperaram vão ficar com lideranças essas que já foram mencionadas por este aqui que vos fala, também conhecido como eu. Indo para a página 187, nós temos essa imagem aqui dos homens, duas imagens de homens gregos que vão colaborar de forma gigantesca para a evolução da sociedade grega. A foto número 1, voltando, a imagem número 1, aliás, essa aqui, ó. Clístenes deu andamento às reformas de Solon, é considerado o pai da democracia ateniense. Ele é considerado o pai. Quando assim chama-se pai, significa que tudo em relação à democracia começou por ele. E o número 2, na imagem número 2, aqui, olha, esse daqui, o nome dele é Péricles. Péricles vai ser o chamado de reformador de todo o processo para com o comércio ateniense. Página 187, preste atenção no serviço. Período clássico, você aí, preste atenção. O período clássico, também conhecido como fase da hegemonia das polis gregas. Polis significa o que, professor? Cidades. Cidades gregas que teve como força inicial a cidade de Atenas, que atravessava um momento político e econômico estável. Seu comércio, na verdade, voltado principalmente para o vinho e o azeite, tinha se fortalecido, dinamizando e financiando as estruturas políticas e militares. Ao mesmo tempo, a política se consolidava, tentando superar os conflitos internos resultantes das disputas entre os eupátridas e o povo. O resultado foi o surgimento dos legisladores. Não é verdade? Isso, que tinham como objetivo central acalmar as tensões em Atenas. Calma, trazer tranquilidade. Esse era o papel dos legisladores. Entre eles, ganhou destaque, aliás, foram dois, Clístenes e Péricles. Não é? Clístenes, como já foi dito, conhecido, considerado o pai da democracia. Não é? Prosseguindo então, 187, o auge da democracia se deu com Péricles. Devido ao bom governo que realizou, essa fase ficou caracterizada como o século do ouro. As medidas tomadas por Péricles foram decisivas, não só para acabar com os conflitos sociais internos, mas também para conduzir Atenas a um período de grande crescimento econômico. De início, Péricles estabeleceu os princípios atenienses, que todo cristão
todo cidadão deveria cumprir. Entre eles, o princípio de isonomia, que é de igualdade. Todo mundo passa a ter os mesmos direitos. Princípio da isonomia. Todo cidadão ateniense passou a ter os mesmos direitos políticos e sociais. Ou seja, estavam sujeitos às mesmas leis e normas. Princípio da isegoria. Esse princípio falava da igualdade de opinião usada nas assembleias. Segundo esse princípio, todos os cidadãos atenienses usavam a palavra sem que sofressem repressão. Princípio da isocracia determinou a igualdade entre os cidadãos em relação às decisões políticas nas assembleias. Cada participante da assembleia tinha seu voto garantido e igual. Voto garantido e igual. Deixamos agora a página 187 e adentramos a 188. Preste atenção, verifique aí o texto que eu vou fazer essa leitura reflexiva com vocês, com todos vocês. E você, pronto, você, preste atenção. Além das decisões políticas que acabaram com as diferenças sociais entre os eupátridas e o povo, Péricles estabeleceu as assembleias como as estruturas mais fortes de Atenas. Toda decisão seria tomada na assembleia, na qual todos os cidadãos atenienses teriam direito a voz e voto. Isso impedia que as classes sociais ricas dominassem as ações políticas. As decisões tomadas teriam de ser cumpridas pelos arcontes e eram registradas por escriturários, escravos que faziam as atas das decisões tomadas nas assembleias. Embora, em tese, houvesse igualdade entre os cidadãos, em tese, na teoria, teria igualdade entre os cidadãos na teoria, mas na prática não. A democracia ateniense é uma democracia que vai atender somente as classes sociais mais poderosas, a classe social mais poderosa. Qual era a classe social mais poderosa de Atenas? Sexto ano. Sexto ano, isso, interrogação, qual era a classe social mais importante, a mais privilegiada? Ateniense. Então, na prática, somente os atenienses poderiam ser chamados de cidadãos. Somente os eupátridas na sociedade ateniense tinham direito a participar efetivamente da democracia, não é? Da democracia. Embora em tese houvesse liberdade entre os cidadãos que compunham as classes sociais. Não era uma democracia de fato. Ainda estavam excluídos estrangeiros, escravos, crianças e mulheres. Aparece mais uma imagem. Olha aqui na página 188 e vamos verificar nessa imagem aqui que tem duas mulheres. Por não poderem ter participação política, as mulheres se dedicavam às artes em geral e aos
afazeres domésticos. Ponto. Muito bem. Partindo agora para os nossos exercícios, nós temos o seguinte: praticando conhecimento, ainda na página 188, questões com características dissertativas. Significa dizer que vocês terão que escrever um pouquinho mais, né? Obedecendo ali a limitação, a quantidade de linhas que foi estabelecida pelo professor, pelo livro aqui no caso. O que é que nós temos? Primeira questão. O período clássico da Grécia Antiga trouxe para a política e o sistema de democracia, trouxe para a política o sistema da democracia. Ponto. Nesse contexto, qual foi a importância do legislador Clístenes? Lá vai a resposta aí, pessoal. A importância de Clístenes foi decisiva, pois deu início à transição política que levou ao surgimento da democracia. Essa é a resposta da página 188, questão número 1. Questão número 2. Explique a expressão século do ouro. Resposta. Essa expressão tem a ver com o período clássico da Grécia. Essa expressão tem a ver com o período clássico da Grécia, em que esta atingiu grande desenvolvimento econômico, político e social, devido principalmente à política democrática consolidada por Péricles. Política consolidada por Péricles. Indo agora para a página 189. Terceira questão, diz assim: o auge da democracia ocorreu durante o governo de Péricles. Comente os 3 princípios em que ele baseou suas concepções. Primeiro princípio, isonomia. Segundo o princípio de isonomia, todo cidadão ateniense deveria ter os mesmos direitos políticos e sociais. Direitos políticos e sociais, vírgula, devendo também estar sujeito às leis, às mesmas leis e normas. As mesmas leis e normas. Isegoria. Letra B, isegoria. Resposta. Segundo o princípio da isegoria, as opiniões colocadas nas assembleias teriam o mesmo peso, vírgula, a mesma importância. Continuando aí a resposta, isegoria. Importância, vírgula. Importância, ponto. Ou seja, vírgula, todos os cidadãos atenienses usavam da palavra sem que sofressem repressão. Sem que sofressem repressão. Vamos para a isocracia. Na letra C, o que é que diz lá? O princípio da
o princípio da isocracia determinava a igualdade entre os cidadãos. Entre os cidadãos em relação às decisões políticas nas assembleias. Ponto. Continuando aí. Cada participante da assembleia tinha seu voto garantido. E igual. Garantido e igual. Tá bom? Bem, pessoal, eu vou parando por aqui. Na próxima aula eu vou prosseguir ainda realizando tarefas e vou parar aqui nessa terceira questão da página 189. Tá bom? Qualquer dúvida, me procure pelo aplicativo. Estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida. Se cuidem, façam as atividades. Um forte abraço a todos. Essa quarta questão você deve fazê-la, tá bom? Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, meus queridos. Sexto ano. Um abraço forte. Tchau.